Bom dia! Bom dia, gestores e gestoras. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de vendas, vamos falar de vendedor, na verdade. Hoje nós vamos falar do vendedor estagnado, o famoso boi gordo que tá aí no pasto só engordando. Bom dia, gente! E vamos clicar no aviãozinho aqui e enviar para muitas pessoas. Vamos já chamar o povo. Bom dia, Adri. Tudo bem, Dri? Já vou te chamar. Já vou colocar você aqui. Vamos enviar para o maior número de pessoas essa live, chamando a galera aqui para conversar. Ontem a gente teve um bate-papo bem bacana. Nós falamos sobre atitudes ou técnica de vendas. O que vende mais? Foi muito bacana. Vamos chamando o povo aqui. Dri, vou trazer você para cá para a gente já ir conversando. Vou ver se foi. Bom dia, Dri. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo e Tudo você? bem? Tô bem também. Eu ia falar, nossa, tá baixinho, mas na verdade é o meu som que tá baixo aqui. Tá baixado o som. Bom dia. Bom dia. Combinamos a cor da blusa hoje? Pois é, ontem e hoje. Isso que a gente nem falou nada. Olha. Estamos em sintonia, né? Você Foi, apareceu de azul foi. na live ontem, não foi? Eu também esqueci, não É a combinou. sintonia. É a sintonia, muito bom, muito bom. Galera, seja bem-vinda aí, gestores e vendedores. Hoje nós temos um bate-papo que alguns vendedores não gostam muito, mas é importante para o seu desenvolvimento, é importante para o seu crescimento falar sobre a estagnação do vendedor, que é uma frase que nós usamos nos bastidores, eu e a Adri aqui, e alguns treinadores. Nós colocamos um apelidinho no vendedor que está estagnado, que é o famoso boi gordo. Né? Fica lá no pasto só engordando, mas não está trazendo lucratividade. Nem para ele mesmo, porque ele tem que pensar nele como um todo, né? Mas também não está trazendo lucratividade para o negócio, para a empresa. E o maior desafio nisso é identificar, né? O gestor identificar se o vendedor está estagnado por conta do próprio processo de vendas da empresa, o estilo da liderança, ou se é uma questão do próprio vendedor que não está mais conseguindo, ou por falta de conhecimento, ou por falta de habilidades, ou por falta de motivação interna mesmo, conseguir avançar nos números, avançar nos resultados, certo? Dri, e aí, quer começar? Galera, antes da gente começar, clica no aviãozinho que fica embaixo da sua câmera, envia para vendedores, envia para gestores essa live, porque são assuntos que nós falamos no dia a dia do vendedor, na prática, o dia a dia do gestor, a praticidade. É um pouco teórico, mas a comunicação ela é teórica, mas você vai perceber que nessas lives aqui, assim como as mentorias que nós fazemos, nós falamos muito do dia a dia real, a experiência, a vivência real do que acontece nos bastidores das vendas aí das empresas, certo? Dri, uma definição para o vendedor boi gordo. Sua definição. Olhando para o seu dia a dia, olhando para o dia a dia dos vendedores que você já geriu lá no passado e tudo mais. Conta um pouquinho aí. Então, uma Mi, definição para nós. ontem, na hora que a gente começou a preparar a live e até
algumas conversas que nós estamos tendo, né? Antes de falar da definição, eu queria trazer alguns problemas que a gente tem em virtude, né, desse vendedor que nos traz aí esse dia a dia na gestão, né, na gestão das empresas, enfim. E aí eu vou falar três problemas aí, eu tenho certeza que muitos gestores vão se identificar. Então, o primeiro deles, falta de criatividade no dia a dia, né? A gente sabe que a criatividade no dia a dia de um vendedor é de extrema relevância. O vendedor, ele precisa trabalhar com a criatividade. Então, isso é um impacto muito grande no dia a dia e isso causa aí, atrapalha a performance dele. Alta rotatividade na equipe, um turnover muito alto de pessoas, né, de vendedores. E dificuldade de mudança estratégica, ou seja, você quer fazer uma mudança, analisou os últimos 3 meses e precisa implantar uma mudança no processo, em algum ponto na área comercial e você sente muita dificuldade, você trava. E o quarto também, que acho que é importante trazer, é a dificuldade do gestor em lidar com esse time. Então, a todo momento ele tem que ir lá, mexer na estratégia, por conta disso. Então, quando a gente usou esse termo, né, o vendedor boi gordo, o que a gente quis, morre no pasto, o que a gente quis dizer com isso? O que a gente quer exemplificar? Aquele vendedor que está acomodado, né, que ele não trabalha no seu autodesenvolvimento, que ele não tem uma proatividade que a gente espera de um vendedor e que a gente entende que ele tem que ter atitude, como na live que a gente, né, teve ontem, ele atrapalha todo o resultado aí de uma equipe comercial. Né? Esse resultado ele não vem por meio desses vendedores. E aí a gente tem que mexer toda uma estrutura empresarial, corporativa, em função, né, desses pontos dentro da equipe. Isso nada mais gente, assim, eu acho que o grande foco, a grande causa disso tudo é o plano de remuneração que a gente tem dentro das empresas hoje. Quando eu fui estudar, quando a gente foi conversar sobre esses problemas do dia a dia e que é muito particular de empresa para empresa, e lembrando que assim, não é o que eu acho, o que a Miriam acha, e sim o que a gente tem como vivência. Né? A Miriam atendendo os clientes dela, eu atendendo, eu dentro da minha empresa, porque eu estou muito no dia a dia, hoje eu estou como gerente comercial, então, além de poder compartilhar as dores dos nossos clientes, né, Mi? Eu também estou na prática, eu também estou ali dentro e eu também trago experiências de outros lugares. Então, a gente vê o quanto um plano de remuneração mal elaborado ou não interpretado de acordo com as dores daquela empresa, da necessidade daquela empresa, atrapalha o resultado final, né? Que é, sim, sem dúvida nenhuma, o faturamento de uma empresa. Você concorda, Min? Concordo. E, além disso, lógico que o que motiva o vendedor a ficar estagnado, sim, pode ser o plano de remuneração. É uma das maiores reclamações do vendedor. A gente faz muita pesquisa interna. Antes de começar um programa de mentoria numa empresa, nós começamos através de um raio-x na empresa. Então, nós entramos conversando com os sócios, com os gerentes, fazemos um raio-x com os gerentes e fazemos um raio-x com os vendedores. Unanimemente, a gente percebe um plano de remuneração inadequado para o processo. Tá? E quando eu falo inadequado, não é um processo de remuneração que adeque aos sonhos, aos desejos do vendedor. É o plano de remuneração inadequado à empresa, à lucratividade do negócio, certo? E estimula aí um ambiente totalmente desengajado. Agora, falar do boi gordo, falar desse vendedor que está estagnado, nós temos algumas características para que você que está nessa live aqui possa entender um pouco o que seria
identificar esse vendedor na sua empresa que esteja estagnado, tá? E essa estagnação do vendedor, como nós já falamos, pode ser uma causa aí, que é a maioria das causas, mas às vezes na sua empresa você pode até ter ali um plano de remuneração legal, como eu já tenho casos de empresas que o vendedor ganha muita grana, certo? De empresas em uma cidadezinha menor em que esse vendedor ganha bem, sabe? Para a cidade, para aquela quantidade de habitantes na cidade, e a gente faz essa análise, esse vendedor ganha bem. Então, aqui é uma cidadezinha bem pequenininha no Nordeste que eu atendo, que o vendedor ele tira em torno de 7, 8 mil reais. Para a cidade, é uma renda bem acima da média, uma renda bem acima do normal. Porém, uma renda muito alta também pode estagnar o vendedor. Se a empresa não tiver um sistema de estímulos de desafios, de desenvolvimento, de superação de desafios para esse vendedor, ele também pode entrar numa certa estagnação. Ou seja, o termostato financeiro desse vendedor acaba travando nos 7 mil ali e ele não consegue mais vender, não consegue mais sair desse patamar. E aí a gente tem algumas características desse vendedor. Gente, a gente que trabalha com isso, na linguagem do vendedor, na forma dele falar, até desse gestor, desse gerente que atua com esse time, a gente consegue perceber se eles estão estagnados, travados, ou seja, parou na história, entende? E não consegue mais evoluir. Então, eu vou dizer aqui algumas características, vou passar para a Adri também, passar algumas características que ela já vem desempenhando, tá? Uma das características do boi gordo é o vendedor que não prospecta. Ele é passivo. Então, quando eu falo, a gente, voltando aqui na live, o boi gordo é o vendedor que está estagnado, tá? É o vendedor que não tem, ele não sai da sua zona de esforço para ir para uma zona, ele não vai para a zona de esforço para ter criatividade e modificar aquilo que precisa ser mudado. Então, o boi gordo é aquele vendedor que não prospecta. E o prospecção, existe a prospecção interna e a prospecção externa. A interna é gerenciamento de carteira, analisar o quanto ainda você pode evoluir de vendas da sua carteira, o que você já vende para o seu cliente, se há possibilidade de vender outros produtos, outros serviços para os mesmos clientes, a melhorar o estilo de venda, o processo de vendas de mix de produto, né? E a gente tem aí a prospecção externa, que é a famosa prospecção fria, de você buscar no mercado novos clientes para oxigenar. Esses dias eu ouvi de um vendedor que falou assim: ah, mas todas as empresas que eu ligo já têm um fornecedor. Eu falei: bem-vindo ao mundo de vendas, meu amado. É isso. O que você está fazendo? Quais são as ferramentas de aprendizado, de negociação, de técnicas de abordagem? Técnica de perguntas que você está fazendo para conseguir entrar nessa empresa. Obviamente que a maioria das empresas hoje já tem um fornecedor que atende, né? O nosso ramo, que é um pouquinho mais específico, treinamento, não é todas as empresas que têm treinamento dentro da empresa, então para a gente é mais fácil, mas autopeças, material de construção, produtos de software, tem muitas empresas que já têm um fornecedor. Cabe você, vendedor de alta performance, ter estratégias para adentrar. O boi gordo, normalmente, ele fica na passiva na negociação, ou seja, ele negocia com o cliente, se deu certo a negociação, deu, se não deu, ele desliga, não tem força, não tem técnica de fechamento, ele não estuda técnica de fechamento, ele não lê sobre isso, ele não se dedica sobre isso. Então, ele não tem argumentação, se ele não lê, se ele não preenche a mente dele com novo vocabulário, oxigena o conhecimento dele, ele não consegue saber, ele não sabe nem o que falar para o cliente no telefone. Essa é a real. Eu não posso falar o nome de uma empresa, mas eu estava mentorando uma empresa do ramo industrial, era indústria de grampos, e as vendedoras não ligam. Pasme, gente, o vendedor não liga para o cliente. E a gente começou a fazer um trabalho para que essas pessoas começassem a fazer um trabalho mais ativo. Aí a pessoa pegava no telefone e ela não sabia o que dizer para o cliente. Ah, mas eu não sei o que falar para o cliente. Por quê? Estava tão acostumada a receber ligação e pedido pronto que não sabe o que falar para o cliente. Não tem argumentação,
não sabe fazer um rapport, não sabe fazer relacionamento. Como que você quer vender desse jeito? Aí vai ter uma live que nós vamos fazer, eu não sei se agora essa semana ou na semana que vem, onde fala da diferença do vendedor ativo e o vendedor passivo. O vendedor ativo, ele tem argumentação, ele vai para cima, ele negocia, ele sabe o que falar, ele estuda a empresa, ele estuda o cliente, então ele sabe o que falar para esse cliente. E não estou falando de script, tá? Porque mas script é uma coisa e você ter argumentações inteligentes, estratégicas é outra. São coisas bem diferentes. E o vendedor passivo, ele fica ali lixando a unha do comercial, né? Uma forma figurada de dizer, esperando o telefone tocar, esperando que o cliente faça um pedido. E se não tiver pedido, o que esse cliente fala? O que esse vendedor fala? Ah, mas não teve venda hoje. Ah, mas o telefone aqui dessa empresa não toca. Amigo, né, Adri? Agora eu vou passar para você me passar mais umas características do boi gordo para o pessoal se, né, de repente se conhecer e perceber. Quando a gente entra na empresa também, uma das técnicas que a gente usa é fazer uma abordagem com esses vendedores, com o time comercial, para entender qual é a maior dificuldade deles. E de forma unânime, o vendedor, sem conhecer a roda de vendas, ele fala que o problema dele é em fechamento. Né? E aí, os maritacas estão berrando aí hoje, hein? Elas participam, né? Elas participam de todas. E o fechamento é a questão, é o tema que sempre vem no primeiro e no segundo lugar aí dessa pesquisa. Só que eles não sabem que o fechamento é consequência de todo um processo de vendas, né? E aí eu volto a insistir nessa questão da remuneração. Por quê? Porque esse vendedor, quando ele perde a criatividade, ele quer a todo custo fechar a venda. Então ele precisa né, assim, ele pouco importa analisar o cliente, pouco importa estudar o mercado, ele precisa de pedido. Então, quando o mercado ele se modifica e ele deixa de ser um mercado mais passivo em relação àqueles fornecedores já que ele possui, e ele vai estudar, e ele vai para a internet pesquisar empresas fornecedores, e ele passa a ser mais seletivo, o vendedor ele sente muita dificuldade nisso, porque ele não tem essa argumentação, né? Ele não tem esse estudo de mercado, de concorrente, ele não estuda o concorrente, para ele tudo é preço, para ele, né, o problema é sempre o preço, é sempre prazo de entrega, é sempre falta de estoque, né? Então, assim... Rodrigo, tem alguns casos, vamos compartilhar isso aqui com a galera. As pessoas que estão dentro de uma determinada empresa, então vamos imaginar aqui uma empresa que vende parafuso, tá? Vamos imaginar aqui uma empresa que vende parafuso para a gente não falar muito dos nossos clientes. E esse vendedor, ele tá ali há 10 anos vendendo parafuso. Só que ele só está nessa empresa, só trabalha nessa empresa vendendo parafuso há 10 anos. E aí nós, que temos aí outras empresas, outros clientes, nós estamos trafegando no mercado nível Brasil. E nós sabemos que existem empresas que vendem parafuso e que vendem muito mais caro que ele e fatura mais, mas não é porque vende mais caro, Sim. Porque tem posicionamento. Aí, esse vendedor, ele fala assim, esse vendedor que trabalha na empresa de parafuso que vende mais barato, ele tem dificuldade de vender um produto com valor mais agregado e ele fala do concorrente. Ou porque o cliente não tem preço, aí desculpa, minha empresa não tem um preço, como é que eles falam? Competitivo. Um preço competitivo, exatamente. Ele não tem um preço competitivo e, na minha opinião, para eu conseguir vender mais, a empresa tem que reduzir o preço. Se reduzir o preço, meu amigo, você tem que estar fora dessa empresa, porque você não está conseguindo fazer o cliente entender a diferença de você e do concorrente. Você tem que se perguntar por que o meu concorrente, por que o meu cliente compra de mim, não do concorrente, além do preço? O que está além do preço? Então, esse vendedor, ele tem uma visão fechada, parece aquele cavalo com os olhos tapados das laterais. Ele não faz pesquisa de mercado, ele não faz pesquisa no concorrente, ele não faz um cliente oculto para o concorrente para identificar como que é o atendimento desse vendedor. O que o vendedor do concorrente faz que eu não estou fazendo? Como é o atendimento dele? Quais são as perguntas que os caras utilizam para vender mais? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque sempre tem
empresa vendendo mais caro que você e se superando no mercado. A questão é o que essa empresa está fazendo que eu não estou fazendo. E se ele consegue, eu também consigo. Entender E na quais verdade, nem estratégias. sempre preço e quando a gente compara preço, não é eu vendo a 5, o meu concorrente vende a 10. Não, eu vendo a 10, o meu concorrente vende a 5, só que o meu produto, ele, né, ele tem valor agregado para vender a 10. Já o do concorrente não. Então ele se torna mais rentável para o meu cliente. Eu sei explicar isso, né? Eu não sei por quê. Eu faço conta de 10 menos 5, então eu tô 50% mais caro que o meu concorrente, nem sempre é assim. E essa percepção a gente precisa levar para o cliente. A diferença do boi gordo e o boi. A diferença do vendedor boi gordo, o vendedor que realmente faz a venda do processo, faz uma venda bem feita, é que esse vendedor ele estuda o diferencial competitivo do seu negócio. E tem vendedor que fala o seguinte, mas a minha empresa não tem diferencial competitivo. Tem sim. É a hora que você abre a boca que você se torna um diferencial competitivo. O vendedor é o primeiro diferencial competitivo dessa empresa. Ele tem que ser o primeiro na forma de falar, na forma de agir, na forma de defender a empresa. Quanto mais você se desenvolve em vendas, mais você vai ser um diferencial competitivo, porque você vai ter argumentos estratégicos para lidar. E tem vendedor que não acredita nisso, e tudo bem. Ele não acredita porque ele não conhece, né? Aquilo que falta de conhecimento, com certeza ele não vai conseguir aplicar. Então, como ele não estuda, ele não sabe nem do que a gente está falando aqui, né? Em termos que nós estamos falando, aí, então ele não acredita. Mas eu quero deixar uma frase. O fato de você não conhecer não significa que não exista. Porque o resultado que você ainda não atingiu estão nos livros e nas aulas que você não ouviu. Exatamente. Então, existem sim vendedores. Eu vou falar aqui, ó. A gente tem vendedor assistindo. E dentro da tua empresa, eu sei que tem um vendedor que vende mais que você. Ah, mas ele vende porque ele está 15 anos a mais do que eu na empresa, ele já tem uma carteira de cliente melhor do que a minha. Eu falo, então, amiga, isso significa que é possível vender mais, o que você não está fazendo. Você não está juntando mais clientes, você não está se prospectando, você está perdendo negociação. Existe possibilidade de vender mais. E aí tem gestor que pergunta assim, gente, como é que eu faço para o meu vendedor vender mais? Eu falo simples, comece fazendo aquilo que o seu vendedor não está fazendo. É simples, a resposta é simples. Mas vender de verdade, gente, dá trabalho. Assim como qualquer outra profissão. E o boi gordo está estagnado, está na cadeira, atrás do computador, no ar-condicionado, gostosinho, não faz uma visita a cliente, não roda o itinerário da sua cidade, não faz visita de network, não toma um café com cliente potencial. Aí, meu amigo, realmente, se o concorrente passar lá, já Exatamente. E ele leva, a empresa acaba ficando refém. Porque imagina, vamos analisar a carteira desse vendedor. De 100%, normalmente esse vendedor é um vendedor mais antigo, não é um vendedor novo, é um vendedor aí de mais de 2, 3 anos dentro da empresa, que já tem os seus clientes. São clientes importantes para a empresa, então automaticamente estão com eles, agregam a ele aí um comissionamento, né, alto, e ele não se preocupa em agregar mais nessa carteira, ou até mesmo nesses clientes, de aumentar um ticket médio, então acaba ficando refém. E aí o que acontece? Quando a empresa perde um cliente desse, para o vendedor pode representar, né, assim, não é nada tão expressivo no comissionamento dele, mas para a empresa, sim, vai representar aí de 10, 15, até 20% do faturamento da empresa. Então isso é muito sério, é muito preocupante, né, porque vai trazer de 10 a 20%, 2 vendedores com esse perfil, mais 20%, a gente tem aí 40% do faturamento. Então, até quando a gente vai permitir, né, esse tipo de comportamento dentro das nossas equipes, dentro das empresas? Então, isso é muito sério. É um comportamento, sim, que nos traz aí resultados muito ruins. E não só resultados financeiros, mas como de imagem também, né? Como que o meu cliente está me enxergando? Sim. Quando esse vendedor não liga para ele, quando o cliente precisa ligar,
Quando tem um problema e o vendedor, né, ele se esconde atrás da logística, enfim, do administrativo, do financeiro, qual é a imagem que eu estou passando para esse cliente? Então, tudo isso a gente precisa analisar. É de fato muito preocupante. E hoje tem no Brasil empresas que praticam diversos tipos de bonificação para o vendedor, que qualifica esse vendedor, que respeita ele como profissional. Tem empresas que não têm, por exemplo, plano de comissionamento. E que nem por isso deixam de entregar algo bacana para o cliente. E são empresas, por exemplo, gente, De Pascoal, por exemplo, é uma mega empresa. E ela não pratica plano de comissionamento, é salário fixo. Hã? Eu também não. E os vendedores, eu conheço o gerente, não posso falar a Sim. unidade. Eu já mentorei lá uma unidade. E uma unidade que tem 79 mil habitantes não pratica comissionamento e eles são recordistas de vendas da própria rede. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito. Mas assim, óbvio, que vendedor, a gente tem que fazer um trabalho sim de plano de remuneração. É que a empresa ela tem um sistema diferente, né? Um sistema de ambiente totalmente diferente. E assim, Rodrigo, se a gente pudesse dar uma dica, uma única dica, assim, se você tivesse uma sala de mentoria agora com um gestor e você pudesse dar uma dica para ele olhar para o time dele, para que esse gestor faça o time dele deixar de ser boi gordo. Qual a dica você daria? Eu vou dar uma dica para a gente liberar o pessoal, para a gente não ficar travado com a agenda travada. Olha, eu acho que não tem como ser diferente. A cultura de treinamento dentro da empresa, ela é importante, ela traz essa percepção, porque o treinamento, além de você transmitir conhecimento, você está muito próximo ao seu time e você vai identificando esses sinais. Porque o boi gordo, uma das características também é disseminar essa cultura. Né? Então, hoje, se você tem um, amanhã, daqui 2, 3 meses, você pode ter 2, e aí você pode ter 3, e aí você tem uma equipe obesa. Né? Isso é muito ruim. Então, o treinamento, além de aproximar, de permitir que o gestor identifique esse comportamento, junto com o feedback, ele vai lapidando também as pessoas. Né? E você, como gestor, você também tem, aí uma das funções é abrir e desenvolver aí o mindset desses vendedores. Né? Tentar ao máximo tirar esse cara da zona de conforto, tirar esse vendedor aí do comodismo dele diário e passar ele, fazer com que ele seja mais ativo no dia a dia, ativo nas atitudes dele, no comportamento dele, para que você não tenha esse tipo de problema. E trabalhar, sem dúvida nenhuma, um plano de comissionamento de acordo com a necessidade e o perfil da sua empresa. Não é porque o seu concorrente trabalha com um plano X que você também tem a obrigatoriedade de trabalhar da mesma forma. Aí vai de acordo com o perfil da sua empresa mesmo e com o que você quer de resultado para ela. Eu acredito que trabalhar dessas duas formas, treinamento, feedback e analisar de forma profunda mesmo e constante o seu plano de comissionamento, de bonificação, é muito importante para você evitar esse tipo de problema e evitar pessoas com esse perfil dentro da sua empresa. Bacana. Eu vou dar uma dica. Gestores, tenham indicadores de produtividade na tua rotina de gestão. O que é indicador de produtividade? A gente tem os três. Aqui a gente trabalha com indicador de produtividade, indicador de performance, que gera um indicador de resultado. Normalmente, o gestor olha só para indicador de resultado, que é faturamento, taxa de conversão que deu e tudo mais. Gente, resultado é o final do rolê todo, do mês todo. Quando você olha para a produtividade do seu vendedor, o que é quais foram as atividades que ele fez ou faz ao longo do dia que gera venda? Quais são os indicadores de produtividade que o seu vendedor precisa agir e atuar para sair da zona de conforto e ser mais ativo na venda?
Você precisa criar esses indicadores. E quando você cria indicadores, o trabalho está no momento de criar apenas. Depois você só vai acompanhar, dando check, fazendo avaliação através de feedback, ouvindo ligação do teu vendedor, ouvindo uma reunião do teu vendedor, e aí você consegue fazer uma avaliação da produtividade. Já teve empresas que eu entrei em que o vendedor tinha apenas 20% de aproveito do dia em relação às vendas. Ou seja, o vendedor trabalhava 8 horas por dia, 20 horas 20% só ele estava em contato com realmente as atividades de vendas que geravam vendas. Então, olhe para os indicadores de produtividade. O que eu faço das 8 às 18 que faz a venda acontecer? A minha função de vendedor, ela está focada em atividades operacionais ou atividades que realmente geram vendas? E você analisar isso todos os dias, analisar os indicadores todos os dias e sentar com o seu vendedor no final do dia para fazer análise do que fez, o que não fez, quais são os desafios, quais são os seus desafios. E isso vai fazer com que o seu vendedor saia da estagnação. Então, lembre-se, o vendedor é a forma como você está vendo esses vendedores. Não é responsabilidade do vendedor somente olhar para a autoanálise da performance dele, mas você, como gestor, essa live para gestores, de você olhar para o teu time e falar, dizer a 10, o quanto meu vendedor está estagnado. O que falta eu fazer para estimular essa sair da estagnação? Galera, então, Dri, quer comentar mais alguma coisa antes de a gente encerrar para liberar esse Não, eu acho que é isso. Para controle de indicadores, indico aí um gestão à vista. A gente fala disso aí numa próxima live ou em algum post que a gente fizer. Vamos falar. É importante, ajuda o gestor, tá? E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês mais um dia. Amanhã a gente está aqui de novo, às 7 da manhã. Obrigada, compartilha aí essa live, né? Pede para os amigos assistirem, quem não conseguiu, e assista também outras vezes. Exatamente. De novo, envia para os seus colegas vendedores, empresários, para a gente fomentar isso no Brasil. Fechou, povo? Gestores e vendedores, excelente dia para vocês, boas vendas, sucesso nas vendas e saiam da estagnação, se tornem mais ativos. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau.